Em 1884, o cearense por opção, Rodolfo Teófilo, que é nome de um bairro aqui em Fortaleza, escreveu este livro chamado História da Seca do Ceará, 1877 a 1880. Ele narra a grande seca de 1877 a 1880, quando chegaram as primeiras chuvas no mês de abril de 80. Mas o que é que tem neste livro que nos interessa? Em tempos de pandemia causada pelo coronavírus, porque em dezembro de 1878, dia 10 de dezembro, ocorreu em Fortaleza, e ele mesmo registrou, ele era da área de saúde, era farmacêutico, e inventou uma vacina contra a varíola. Ele mesmo registrou e contou 1.004 mortes. E este dia de epidemia de bexiga ou varíola, que era terrível, ficou conhecido como o dia das 1.000 mortes em Fortaleza. Pois bem, vamos aprender com a história nesses tempos de epidemia do coronavírus, porque um dos objetivos da história é nos ensinar a não cometermos os mesmos erros, aprendendo com o passado. Este é o objetivo desse vídeo. Mas antes de contar esta história, o dia em que morreram 1.004 pessoas, o dia das 1.000 mortes na pior epidemia da história de Fortaleza, vamos agora, neste dia 22 de março de 2020, 142 anos depois, ver como está uma das principais avenidas de Fortaleza, a Avenida Bezerra de Menezes. A cidade quase toda em quarentena, todos aterrorizados com a pandemia do coronavírus. Vamos lá ver como está a Bezerra de Menezes e já voltamos para contar a história. Pois bem, aí está a Avenida Bezerra de Menezes, neste dia 22 de março de 2020, completamente vazia, num domingo normal à noite, estaria lotada de veículos, que seriam os veículos vindo de Canindé, vindo de Sobral, vindo da Chapada da Ibiapaba, vindo ali de Jericoacoara, de Paraipaba, de Itapipoca, porque por aqui entra muito carro, trafegam muitos veículos. E ali vocês podem ver, do lado esquerdo, dois grandes prédios. Atrás daqueles prédios, um pouco distante, na Rua dos Institutos dos Cegos, ficava o campo de concentração do Alagadiço, onde começou a epidemia de varíola hemorrágica. O grande pensador pragmático norte-americano George Santayana dizia a seguinte frase: quem não conhece a história está condenado a repetir os mesmos erros. Então vamos aprender com a história. Vamos voltar ao dia 10 de dezembro de 1878, na Grande Seca, que durou de 1877 até 1879. Então, nesta tela, temos aqui resumido um pouco desta história. Temos aqui uma foto de Rodolfo Teófilo, grande humanista, um intelectual ativista que defendia sobretudo os flagelados, aprisionados no campo de concentração do Alagadiço, onde surgiu a epidemia de varíola. Temos aqui imagens de Fortaleza de época, imagens antigas, né? Temos aqui, há 2 anos foram descobertos, né, num cemitério, vários esqueletos onde foram enterradas as vítimas da epidemia de varíola de 1878. Foram enterradas neste local milhares de pessoas. Mais de 1.000 morreram somente no dia 10 de dezembro de 1878. Temos aqui imagens dos flagelados da seca de 1877 a 1880. Aqui temos o governador da época, o Barão de Sobral, jurista, que após a proclamação da República foi até membro do Supremo Tribunal Federal e depois advogado-geral federal, que era na época o Procurador-Geral da República. Então aqui nós temos esse painel, e o tempo que eu vou falar aqui, vocês podem irem me escutando e olhando este painel. Pois bem,
Qual é a proposta aqui? Ler 4 pequenos parágrafos e comentar. Vamos lá. Foi tão grande o terror que se espalhou com a varíola hemorrágica que, em breve, chegava ao Rio de Janeiro e ao estrangeiro a notícia que no Ceará se havia desenvolvido a peste negra. Não era a peste negra, que a peste negra é a peste bubônica. Era realmente a varíola, uma das mais fatais, a varíola hemorrágica. O cadáver das vítimas de tão tremenda doença entrava logo em putrefação. A sua decomposição era rápida. O transporte dos cadáveres era feito pelos próprios retirantes, que eram os flagelados, que estavam aqui presos no campo de concentração do Alagadiço, a 2 quilômetros na direção do mar, depois ali do Instituto dos Cegos, na Bezerra de Menezes. No começo da epidemia, havia muita repugnância do povo em transportar as vítimas da bexiga. Naquele tempo, Fortaleza tinha 20 mil habitantes, recebeu 100 mil flagelados, passando a ter 120 mil habitantes. Esta repugnância foi desaparecendo, a ponto de os infelizes, indigentes, instarem com os comissários para lhes darem a preferência no transporte dos mortos. Só a miséria podia fazer com que um homem se sujeitasse a conduzir o cadáver podre de um bexigoso a uma distância de 5 quilômetros por R$500, ou seja, os próprios retirantes, sem nenhuma proteção, conduzir as vítimas da epidemia, uma epidemia contagiante, mais do que a atual pandemia do coronavírus, e transportavam. Com certeza seriam os próximos mortos. Esta semana, por exemplo, agora em 2020 na Itália, apareceram 7 caminhões levando cadáveres de cidades italianas para enterrar no interior, porque não tinha mais covas e nem vagas para enterrar os mortos nos cemitérios da Itália. Por isso que é importante ficar em casa. Vamos aprender com a história. O vírus só vai circular se você não ficar em casa. Havia outro serviço altamente repugnante que esses desgraçados se sujeitavam pela diária de R$1.000 e mesada, eram os enterramentos. A turma empregada em dar sepultura aos variolosos no cemitério da Lagoa Funda, que era aqui na Jacarecanga, como a gente disse, este cemitério foi descoberto há 2 anos atrás, por acaso, quando foram fazer uma construção no local. Antes das 6 horas da manhã, principiava o serviço dos enterros, que às vezes se prolongava até depois das 6 horas da tarde, ou seja, mais de 12 horas de trabalho, só enterrando pessoas. Graças à boa ordem do trabalho, tão pequeno número de indivíduos podia, durante o dia, deitar por terra grandes árvores, destocar o terreno, limpá-lo e depois abrir profundas valas. As pessoas foram enterradas em valas, não em covas individuais, como é comum nas grandes epidemias, e como foi comum na grande epidemia da Europa em 1350, que foi a peste negra, narrada em Decamerão, de Giovanni Boccaccio, onde enterravam 10 corpos de cada vez. O serviço dos enterramentos era perfeito. No fim do dia, tinha a turma sepultada 500, 600 e às vezes 700 cadáveres. Está aparecendo na Itália agora do coronavírus, que já passaram dos 700, o total de vítimas nesta semana, num dia. Agora vamos para o dia fatídico, 10 de dezembro de 1878, quando aqui em Fortaleza ocorreu o maior número de mortes numa epidemia, só num dia. E por ironia, o dia 10 de dezembro é o Dia Universal dos Direitos Humanos. Vamos lá. O dia 10 de dezembro de 1878 foi de verdadeiro terror. Havia falecido de varíola 1.004 pessoas na capital e seus subúrbios. Neste dia, recebeu o cemitério da Lagoa Funda 812 cadáveres que se deviam sepultar até às 6 horas da tarde. Por fatalidade, faltaram 12 homens da turma encarregada dos enterramentos. Redobrou-se a atividade do administrador do lazareto, mas foi humanamente impossível dar sepultura a todos os cadáveres. Está aparecendo a Itália do coronavírus nesta semana. Os trabalhadores, quando deixaram o serviço,
Às 6h30 da tarde estavam extenuados e no cemitério ficavam 230 cadáveres por sepultar. Olha, essa narrativa aconteceu aqui em Fortaleza. No dia 10 de dezembro de 1878, num só dia morreram mais de 1000 pessoas. Vamos aprender com a história, não vamos sair de casa, vamos ficar na nossa quarentena, no isolamento, porque o vírus só nos vencerá. A morte só nos vencerá se sairmos de casa. Só em extrema necessidade poderemos sair de casa. Fiquemos em casa para o vírus não circular, para que essa pandemia cesse. Os trabalhadores, quando deixaram o serviço, abandonaram 230 cadáveres por enterrar. A varíola havia chegado ao auge do furor. O pânico estava disseminado pelos habitantes da cidade de Fortaleza, diz Rodolfo Teófilo, esse gênio, esse ativista, um intelectual engajado e defensor dos direitos humanos. O luto cobria todas as famílias e a tristeza morava em todas as habitações. O coronavírus já começou a matar aqui no Ceará e no Brasil. E as previsões são muito funestas caso as pessoas não fiquem isoladas em suas casas. E para terminar aqui a narrativa desse dia terrível, e o ano inteiro morreu gente de varíola, eu estou contando o dia 10 de dezembro de 1878, porque foi o dia das 1000 mortes. Vamos encerrar com essa leitura que é muito importante prestar atenção. O fatal ano, diz Rodolfo Teófilo, de 1878 não devia findar sem roubar à alta sociedade mais uma vida preciosa. A peste, o coronavírus é uma peste também, uma peste respiratória. Invadiu o Palácio da Presidência, na época o Palácio do Governador do Estado. E 5 dias depois, em 31 de dezembro de 1878, falecia, vítima da varíola hemorrágica, a excelentíssima senhora doutora Marieta Gabalha de Albuquerque Barros, esposa do doutor José Júlio. Doutor José Júlio, que era governador do Ceará na época da epidemia, em 1878, a sua própria esposa morreu no Palácio do Governo, vitimada pela epidemia. A saída de um enterro da casa da primeira autoridade da província, ou seja, do Palácio do Governo do Estado do Ceará, em 1878, incutiu no espírito da população e principalmente na classe mais ignorante um grande terror. Eles estavam se aterrorizando com a mortandade e as pessoas morrendo aos montes e sendo enterradas em valas. Isso não está acontecendo ainda com o coronavírus, mas vai acontecer se você não ficar em casa. Se não aprendermos com a história terrível que aconteceu aqui em Fortaleza na seca entre 1877 e 1880, que acabou só em abril de 1880, quando começaram as primeiras chuvas, mas foi em 1878 que a varíola matou, dizimou parte da população de Fortaleza e do estado do Ceará. Somada à seca, que a peste da epidemia ceifou 300.000 pessoas. Olha como é interessante essa frase aqui. Por isso que você deve ficar em casa, vamos aprender com a história. Soren Kierkegaard. A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás. Vamos compreender o que aconteceu. Mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Soren Kierkegaard. Pensador, criador do existencialismo. Então vamos aprender com a história. Aprender com a memória, para poder a gente não errar no presente e construir um futuro melhor. E observe que a epidemia não escolhe classe social. Matou a mulher do governador, a maior autoridade do Ceará naquela época. Então, cuidado. Observe que a epidemia do corona já atingiu a vice-governadora agora, em 2020, do estado do Ceará. Atingiu o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, né? E o presidente Bolsonaro, presidente do Brasil, que não está se comportando como uma liderança, não está levando a sério a questão da epidemia, não está conseguindo realmente agir como chefe de Estado, está chamando de gripezinha, não está fazendo o seu papel de maior autoridade do país. Ele deve observar por esses exemplos. E era bom aqui citar também que o presidente Rodrigues Alves, em 1918, eleito para ser presidente do Brasil, foi vitimado pela pandemia da época, que foi a gripe espanhola, e nem tomou posse.
Então vamos aprender com a história, para não cometer os mesmos erros. Vamos ficar em casa, porque esta pandemia do coronavírus, ela é fatal, ela é perigosa. Vamos aprender com a história e ficar em casa para vencermos a morte, porque ficar em casa, em quarentena, pode ser a diferença entre a vida e a morte. E aqui minha homenagem a Rodolfo Teófilo, que escreveu este livro. Era um grande intelectual, humanista e ativista, coisa que tem que voltar a ter hoje. Intelectuais que se preocupem com o povo, os mais sofridos, as minorias e os mais pobres que estão abandonados nas periferias. Esse é o grande perigo, essa pandemia chegar às periferias, pegar pessoas pobres, que se alimentam mal, que estão com o sistema imunológico e a defesa baixa, de uma certa maneira pela miséria e pela desigualdade social no grupo de risco. Então, para salvar a vida dos outros e a nossa, vamos permanecer em casa, em quarentena, porque só assim venceremos a morte.